Amigas, amigos, olá! Precisamos falar sobre Venezuela. A cobertura da imprensa está, para dizer pouco, problemática sobre esse assunto, porque a imprensa tem se concentrado em análises sincrônicas, formais e superficiais. Ela só foca o tempo presente. Ela trabalha com uma suposta formalidade de trâmites democráticos, suposta formalidade, e ainda uma análise extremamente superficial. Precisamos de um nível de profundidade um pouquinho maior, precisamos de uma análise histórica da Venezuela, para que daí sim nós possamos ter um entendimento de melhor qualidade. Fiz um recorte, portanto, de alguns aspectos do tempo presente, da situação atual, fiz alguns recortes para esse vídeo da formação histórica da Venezuela e de alguns aspectos geopolíticos que são importantes para que nós tenhamos o melhor entendimento dos eventos no nosso país vizinho. Para começar, o próprio processo eleitoral de agora e as instituições venezuelanas. Na Venezuela, diferentemente do Brasil, nós encontramos 4 poderes de Estado. Aqui no Brasil nós encontramos executivo, legislativo e judiciário, mas na Venezuela nós encontramos também o Conselho Nacional Eleitoral, que se caracteriza como um poder de Estado, e também o Ministério Público. Antes que alguém pense que isto é coisa da ditadura bolivariana, aqui no Brasil nós temos, na prática, 4 poderes, porque o Ministério Público, que na Venezuela formalmente é um poder de Estado, aqui no Brasil funciona autonomamente. O Ministério Público não é parte do Poder Judiciário, ele funciona de maneira autônoma frente ao Poder Judiciário. Então aqui no Brasil, na prática, nós temos um 4º poder, Ministério Público, e na Venezuela, formalmente, são 5 poderes, né? Além dos 3 que nós temos formalmente aqui no Brasil, o Ministério Público propriamente e o Conselho Nacional Eleitoral. Mas aí já vem uma primeira colocação interessante. Há quem diga que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela é semelhante ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil. Bom, ambos cuidam do processo eleitoral, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista jurídico. Entretanto, há diferenças muito fortes. Aqui no Brasil nós encontramos o Tribunal Superior Eleitoral composto por 3 juízes que são eleitos dentro do Supremo Tribunal Federal, são egressos do Supremo, são participantes do Supremo Tribunal Federal. Tem 2 juízes, na verdade no TSE eles são chamados de ministros, né? 2 ministros que são do Superior Tribunal de Justiça, e nós temos ainda 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral que são indicados pelo Presidente da República. Há então uma indicação de caráter político, o presidente indica quem seja do seu agrado? Sim, isto ocorre, entendeu? Entretanto, são outros 5 ministros que são egressos do próprio Poder Judiciário, dando um grau de isenção bastante significativo para o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Lá na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral é formado por 5 membros, e os 5 membros são eleitos a partir da Assembleia Nacional, e, portanto, é uma indicação política, um processo eleitoral, né, envolvendo partidos políticos, forças políticas, na indicação desses 5 membros do CNE da Venezuela. E na atualidade nós encontramos esses 5 membros, 2 que são considerados independentes e 3 que têm forte vinculação com o governo da Venezuela, criando, portanto, desconfiança acerca das eleições na Venezuela. Mas ainda nós podemos avançar pelo formato das eleições. Há quem diga que na Venezuela as eleições são como no Brasil, com urnas eletrônicas, mas melhor do que no Brasil, porque lá tem o voto impresso. Isso é uma besteira, é uma besteira sem tamanho, tá certo? Porque na verdade, o voto impresso aumenta a vulnerabilidade da eleição. Eu coloquei aqui para vocês 2 imagens das eleições britânicas recentes, que a gente teve circulando nos meios de imprensa. Agora, dá uma olhada, o volume de papeizinhos que estão circulando para serem contados. Será que podem existir erros nessa contagem manual? É óbvio. Será que podem existir desvios nessa contagem manual? É óbvio também. Como nós tivemos na história do Brasil até a introdução da urna eletrônica, nós tínhamos as chamadas urnas prenhas. Então a urna já ia cheia de votos para um determinado candidato para a sessão eleitoral. Existiam diversos outros dispositivos de fraude do voto impresso. Então, voto impresso é sinônimo de potencialidade de fraude.
ter uma contraprova do voto eletrônico com o voto impresso é você ter uma contraprova de um voto de melhor qualidade com uma estrutura de contagem de pior qualidade. Então não é uma contraprova. Isso, portanto, não é uma vantagem da Venezuela frente a gente, é uma desvantagem da Venezuela. Ouviu o senhor Maduro, que diz que aqui no Brasil não tem auditagem das eleições? Aqui tem. E aí na Venezuela é que não tem e é bastante problemático, tá certo? Mas mais ainda, lá na Venezuela, diferente do Brasil, as urnas eletrônicas, a partir do final da votação, entram em conexão com o CNE para transmitir os votos, criando, portanto, uma camada de vulnerabilidade. Houve um ataque cibernético durante a madrugada de contagem dos votos. Esse ataque cibernético ainda não está adequadamente explicado. Quem fez isto? Foi a extrema-direita nativa? Foi a extrema-direita estrangeira para colocar em xeque as eleições na Venezuela? Isso ainda não está bem explicado, mas houve esse ataque cibernético. Aqui no Brasil, as nossas urnas eletrônicas não têm conexão à internet, são 100% offline e, portanto, não dá para fazer um ataque hacker na urna eletrônica. A urna eletrônica, então, tem dela uma mídia física, um disquete, um SSD, que é levado para o Tribunal Regional Eleitoral e de lá ele é transferido em direção ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, no nosso sistema, há auditagem em diferentes etapas da votação, inclusive no registro desta mídia física, que só entra em formato de transmissão via internet dos TREs para o Tribunal Superior Eleitoral, e a mídia física fica evidentemente guardada. E ainda dentro desse contexto, uma última coisa: o viralatismo dos jornalistas brasileiros na cobertura da eleição na Venezuela e no comparativo, por exemplo, com a eleição recente que nós tivemos no Reino Unido. Eu me lembro dos telejornais elogiando a pressa, a agilidade dos funcionários da eleição, levando as urnas para serem contadas, levando as urnas para os votos serem depositados no começo da eleição. Eu coloquei algumas imagens para vocês. Eu fiquei espantado quando eu vi essas imagens e mais espantado quando eu via telejornalistas elogiando isso. Nós encontramos, por exemplo, na imagem do alto, um senhorzinho com barba bem aparada, cabelo branco, barba branca, levando a sua urna eletrônica, descaracterizado. Eu não estou vendo qualquer sinal de que ele trabalha nas eleições e desde um carro igualmente descaracterizado. Então, de onde ele veio? Que urna é essa? Então ele saiu de casa, a esposa falou, passa no supermercado comprar açúcar e depois leva a urna. Foi isso que aconteceu? A mesma coisa o outro senhorzinho trazendo a urna para a eleição, né? E no Brasil? No Brasil nós temos policiamento acompanhando, por exemplo, o deslocamento da mídia eletrônica do local de votação em direção aos TREs. Né? Todos os profissionais são credenciados e caracterizados. Então a nossa eleição é muito, muito boa. A da Venezuela tem falhas. Pode ser que a do Reino Unido seja uma eleição segura, mas eu gostaria que alguém me explicasse. E não houve essa explicação. Houve um elogio tosco de que essas gentes que parece que estão indo fazer compra na feira estão trabalhando na eleição e que isto seria seguro. Um pouco, portanto, de eleições e instituições da Venezuela. Mas nós precisamos entender um pouco de história da Venezuela. Nós não podemos falar de Venezuela sem falar de punto firrismo, um pacto estabelecido no final dos anos 1950 entre os dois principais partidos elitistas da Venezuela, através dos quais se criou uma estabilidade entre as elites, de respeito ao processo eleitoral. Os únicos partidos que tinham chance de ganhar a presidência eram os partidos elitistas, eram os dois principais partidos elitistas. E o acordo era, quem ganha leva, a outra parte não contesta, tá certo? Mas quem ganha leva a presidência. E quem foi derrotado indica o presidente da Assembleia, o presidente do Legislativo. Então, um poder para um, o outro poder para o outro. Lembrando que o poder judiciário é indicado pelo presidente e validado pelo poder legislativo e, portanto, o poder passou a ser ocupado pelas elites do país. Mas será que o senhor José Povinho vai tolerar isso sem maiores problemas? Gente, vai ter que engolir na medida em que o punto-firrismo venezuelano é semelhante ao populismo no restante da América Latina.
ao governo Vargas, a ditadura militar que deixa de ter o viés trabalhista do governo Vargas, é igual ao peronismo da Argentina. É um governo forte, é um governo autoritário, é um governo que desenvolveu meios de contenção do descontentamento popular. Esses meios são a concessão de benefícios materiais em uma nova sociedade urbana industrial na Argentina, no Brasil e na Venezuela ao longo do século XX. Só que se isso aconteceu com o peronismo lá na Argentina, se isso aconteceu com os governos trabalhistas aqui no Brasil, se isso aconteceu de uma maneira brutal na ditadura militar brasileira, lá na Venezuela tem uma camada distinta, porque para se conceder benefícios sociais à população, o governo tem que ter dinheiro. Lembrando, a Venezuela é membro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela, então, passou a se beneficiar enormemente nos anos 1970 com o aumento dos preços do petróleo, as crises do petróleo. Enquanto o restante da América do Sul vivia crise econômica nos anos 1970, 80, instabilidade política com golpes militares, golpes de Estado, a Venezuela tinha estabilidade política, relativamente boas condições socioeconômicas, estabilidade entre as elites, mas isso depende do petróleo. Nos anos 1980, nós sabemos que o petróleo entrou em queda de preços no mercado internacional. Isso afetou muito negativamente a Venezuela e o ponto-firrismo. Daí foi a hora de o ponto-firrismo se submeter a quem sempre mandou. Os países centrais do mundo capitalista à época e instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Diante de problemas econômicos, essas instituições exigiram medidas de austeridade, isto é, corte de gastos do governo, corte de benefícios sociais, criando, portanto, crescente descontentamento da população contra os governos ponto-firristas. O ápice foi o aumento do preço da gasolina no final dos anos 1980, que deflagrou o chamado Caracazo, os protestos nas periferias das grandes cidades venezuelanas, que foi reprimido muito duramente. É aí que foi o momento de o ponto-firrismo mostrar que, se ele nos anos 1970 concedia benefícios sociais, sempre foi um governo de elite, sempre foi um governo repressor, e isto foi evidenciado no Caracazo. A quantidade de mortos, patrocinados pelo governo, junto aos manifestantes do Caracazo, a quantidade de mortos ainda hoje é incerta. Há quem diga 300 pessoas mortas, há quem diga 3.000 pessoas mortas durante os protestos do Caracazo. Isto cria uma descapitalização política enorme para o ponto-firrismo. A população venezuelana pode ver o capeta na frente, mas não pode ver mais o ponto-firrismo. Dentro deste contexto de descapitalização política do ponto-firrismo no final dos anos 1980, é que aparece um personagem icônico da história venezuelana, o coronel Hugo Chávez, que em 1992 tenta um golpe de Estado para derrubar o ponto-firrismo do poder. O golpe foi fracassado e Hugo Chávez foi para a cadeia, ao invés de ir para a presidência do país. Entretanto, e apesar de ele ter dado um golpe de Estado fracassado, isto não vai ser ruim para Hugo Chávez, isso vai capitalizar politicamente Hugo Chávez. Isto por quê? Porque ele é um outsider, ele é militar, ele não é da política. Estão lembrados a ideia de ponto-firrismo perder, os políticos tradicionais perderem capital político diante da crise dos anos 80 e do Caracazo? E Hugo Chávez, ele veio destes setores políticos? Não, ele veio de fora da política, ele é um outsider, ele é um militar. Ele não é um outsider qualquer, sendo militar. Eu não sei por que cargas d'água a América Latina em geral, a América do Sul em especial, acha que militares são nacionalistas e honestos. Então ele não só é um outsider, como ele veio da caserna, então ele gosta da Venezuela, ele gosta do povo e etc. Tem esta mítica na América do Sul e no Brasil também, infelizmente. Né? Mas ele não apenas é um outsider militar, ele tem um discurso nacionalista, anti-governo, outsider que é, e de apelo social, dentro de um contexto de crise econômica dos anos 1980 a 1990.
Diante de tudo isso e por pressão política, Chaves vai ser posto em liberdade em 1994 e funda um partido político, o Partido Político Revolucionário do Povo. Eventualmente, esse partido vai se chamar Partido do Movimento Revolucionário 200 e em 2008 o atual nome, tá? O Partido Socialista Unido da Venezuela. Ele funda um partido político e apresenta à população, à sociedade venezuelana, uma plataforma de governo que tem um viés nacionalista, anti-ocidental, anti-imperialista e de forte apelo social através do aumento da intervenção do Estado na economia. Nesse contexto de dilapidação política da Venezuela, nesse contexto de degradação socioeconômica, Chaves vence as eleições em 1998 e implementa o seu plano de governo. Então era um plano de governo amplamente divulgado à sociedade, que envolvia, entre outros, duas leis muito importantes implementadas no comecinho dos anos 2000, a Lei do Petróleo, que privilegia a exploração de petróleo na Venezuela para a estatal venezuelana PDVSA, PDVSA, e a Lei de Reforma Agrária. Isto eram promessas de campanha, todo mundo sabia que ele iria fazer isto, mas isso pisa no calo de duas criaturinhas muito desagradáveis do Aravante. Os Estados Unidos, que representa as multinacionais do petróleo, e a oligarquia rural venezuelana. É só a gente fazer um paralelo, gente. Imagine o Lula aqui no Brasil pisando na bola com o setor agrário, com a oligarquia rural brasileira, né? Ele faz das tripas coração para auxiliar materialmente esse setor, que recorrentemente critica ele de maneira atroz, de maneira insensata. E quando ele tenta ajudar esse setor. E lá na Venezuela, quando o Hugo Chávez fala de fazer reforma agrária, tá certo? Então ele vai encontrar uma resistência enorme da burguesia venezuelana a partir da oligarquia rural venezuelana. E também quando ele cria dificuldades para a exploração de empresas estrangeiras no petróleo venezuelano. É problema com os Estados Unidos. E antes que alguém me critique dizendo, poxa, mas os Estados Unidos são hoje, né, os Estados Unidos são hoje autossuficientes nesses combustíveis, tem a indústria do xisto. Bom, mas na época não. Na época os Estados Unidos eram o maior importador mundial de petróleo e ainda hoje não é uma questão de exportação e importação do petróleo. Essas indústrias de petróleo precisam de novas áreas de exploração de petróleo. E essas indústrias petroleiras, Exxon, Chevron, elas têm capacidade de pressão sobre o governo americano, que por sua vez exerce pressão em governos que criam condições nacionalistas, desenvolvimentistas para a exploração do seu próprio petróleo. Então não é os Estados Unidos pensando só na importação do seu óleo, é os Estados Unidos cuidando das suas cobrinhas criadas, as indústrias do petróleo exercendo pressão sobre a Venezuela. Pressão sobre a Venezuela através de uma direita venezuelana. E essa direita venezuelana é confiável ao longo dos anos 2000, 2010 e agora 2020? Não, não é confiável, porque logo depois da Lei de Reforma Agrária e da Lei do Petróleo, nós tivemos um golpe de Estado contra Hugo Chávez. Esse golpe não durou. Esse golpe começou no dia 11 de abril de 2002 e terminou dia 13 de abril. Por isso que a esquerda venezuelana tem uma máxima na Venezuela, o que vem depois do 11. O 13 vem depois do 11, não é? O golpe começa no 11 e termina no 13, no dia 13, tá certo? Agora, entre outros, quem participou deste golpe? Eu coloquei aqui para vocês um documento de atenção, de validação duvidosa. Eu tirei esse documento do site do Partido Socialista Unificado da Venezuela, que mostra Maria Corina Machado como uma das signatárias do movimento de derrubada de Hugo Chávez em 2002. Agora, esse documento é do site do partido do Maduro, do partido do Chávez do Maduro, tá certo? Então, ele é questionável. Agora, o que não é questionável? Logo depois desse golpe fracassado contra Hugo Chávez, a direita não se cansou e se organizou, e Maria Corina aí explicitamente está presente, num referendo revogatório do mandato de Hugo Chávez. A Venezuela, que todo mundo diz que é uma ditadura, etc, etc, ela tem uma coisa que pouquíssimos países têm, o Brasil não tem. Como é que se retira um presidente aqui do Brasil? Impeachment, né, que foi feito, por exemplo, lá no Congresso Nacional, o golpe contra Dilma Rousseff. Quem elegeu Dilma foi a sociedade, os eleitores. Quem retirou a Dilma foi meia dúzia de deputados e senadores. Parabéns, democracia brasileira. Lá na Venezuela, entretanto, a Constituição prevê o chamado referendo revogatório. Qualquer cargo eletivo
inclusive para o legislativo, inclusive para a presidência, pode sofrer um referendo revogatório. A população, né, recolhe assinaturas reivindicando esse referendo, que é uma espécie de voto de desconfiança, se fosse no parlamentarismo. Você vai lá votar a favor ou contra a manutenção do mandato do presidente. Hugo Chávez teve que enfrentar isto organizado, que foi pela oposição de Maria Corina nos anos 2000 e venceu o referendo revogatório. Tudo isso mostra que é uma oposição que dá canelada. É uma oposição que dá golpe de Estado, é uma oposição que tem raízes e financiamento no exterior. E daí como lidar com esta oposição? Aí nós temos mais uma camada realista, que sai da condição de mera formalidade analisada pelos jornalistazinhos Globo News, Folha de São Paulo. Que aspecto realista é este? Eu perguntaria isso para Levitsky e Ziblatt, autores do Como Morrem as Democracias, e o que eles nos diriam? Eles diriam: há duas regras informais decisivas para o funcionamento de uma democracia, que seriam a tolerância mútua e a reserva institucional. A tolerância mútua é reconhecer que os rivais, caso joguem pelas regras institucionais, têm o mesmo direito de existir, competir pelo poder e governar. E ainda mais, a reserva institucional significa evitar as ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. Portanto, para além do texto da Constituição, uma democracia necessitaria de líderes que conheçam e respeitem as regras informais. Trata-se, portanto, de jogar pelas regras do jogo e não se usar as regras do jogo democrático, não se utilizar das instituições como um instrumento para ter vantagem sobre o outro. E se Ziblatt e Levitsky colocaram a ideia de os governantes precisam, eu estenderia isto. Todos os participantes do jogo político precisam respeitar essas regras, porque caso um não respeite, então se um está dando canelada e o juiz não está fazendo nada, o outro tem que dar canelada também. Nós temos um presidente, Hugo Chávez, que foi eleito em 1998. Ele tinha um projeto político e ele implementou este projeto político de amplo conhecimento da sociedade. Levou canelada da oposição, levou canelada dos Estados Unidos. Então, qual tem que ser a resposta? Tem que ser uma resposta limpinha e dentro das regras do jogo? Não, não tem. A resposta não tem que ser estritamente formal, a resposta tem que ser política, dentro do jogo de forças políticas da sociedade, com vistas à manutenção de um determinado projeto de desenvolvimento nacional, que envolve nacionalismo, que envolve apelo social. Mas para a Venezuela fazer isto, ela tem uma vulnerabilidade que nós já identificamos nos slides anteriores: o preço do petróleo. O ponto-ferrismo nunca conseguiu desenvolver adequadamente atividade industrial mais plural, diversificada, avançada na Venezuela. E Hugo Chávez, Nicolás Maduro também não conseguiram. E, portanto, desde o ponto-ferrismo e até hoje, nós encontramos uma Venezuela extremamente vulnerável aos preços do petróleo. Portanto, lá nos anos 1970, nas crises do petróleo, lá estava o ponto-ferrismo nadando de braçada, indo muito, muito bem, né, na estabilidade política do país. Com a queda do preço do petróleo nos anos 1980, o ponto-ferrismo entrou em crise. Nos anos 2000, entretanto, nós tivemos o super ciclo das commodities e coincidiu com o começo do governo Hugo Chávez. Então Chávez tinha dinheiro para implementar as suas políticas nacionalistas, sociais e mesmo com pressão da direita venezuelana, golpista, que dá canelada, mesmo com a pressão dos Estados Unidos. Mas o superciclo das commodities termina com a crise econômica mundial de 2008, mas o preço do petróleo passou a oscilar nos anos 2010, com momentos de alta, mas momentos de queda, que cria, portanto, instabilidade para os projetos políticos e econômicos da Venezuela. Para piorar a situação, este país, que nunca desenvolveu atividade econômica mais plural de sustentação das suas necessidades, passou a ser sancionado de forma ilegítima pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E daí nós entendermos a crise na Venezuela. Porque os jornalistazinhos, Globo News, Folha de São Paulo, adoram falar que os governos Chávez e Maduro levaram a Venezuela à crise. Sim, houve erros de política econômica nos governos Chávez e Maduro, mas eles nunca se lembram das sanções internacionais que foram aprovadas em Conselho de Segurança da ONU.
Não, são unilaterais americanas, são unilaterais europeias, portanto, não têm legitimidade internacional e colocam uma sociedade venezuelana sob sofrimento, tendo em vista a demanda de recursos externos, recursos financeiros de investimentos e colocação dos produtos venezuelanos, petróleo, além da importação de bens e serviços de outros países. Daí nós termos os 6 milhões de migrantes venezuelanos que saíram dada a crise econômica. Onde se coloca o acento desta crise econômica? A imprensa vira-lata brasileira coloca o acento nos governos Chávez Maduro. A realidade coloca este acento nas sanções que foram impostas pelos Estados Unidos desde meados dos anos 2010. E como nós chegamos, portanto, num contexto político atual, dentro do impasse das eleições na Venezuela. Nós temos o presidente Nicolás Maduro, a partir de um processo eleitoral que ainda não está adequadamente resolvido, atenção, não está adequadamente resolvido, sendo declarado presidente reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral, que, lembrem-se, de 5 membros é formado por 3 que são de apoio ao presidente Chávez. Então é bastante questionável. Apesar dessa questionabilidade, a Rússia imediatamente já declarou parabéns ao novo presidente, ao presidente reeleito Nicolás Maduro. Por que a Rússia fez isso? Dada a polarização. Se os Estados Unidos têm problemas com a Venezuela, então a Rússia pode ter alinhamento com a Venezuela, mas não é só uma questão político-ideológica. A Rússia tem a Gazprom, que tem interesses de investimentos na Venezuela facilitados em alinhamento político com Nicolás Maduro. A China também prontamente se colocou, né, dando os parabéns para o reeleito Nicolás Maduro. Mas por que a China fez isso? Pelo mesmo motivo de polarização que eu falei acerca da Rússia, ainda por mais uma questão. A China tem uma tradição e o interesse de não intervenção. Tradição. Quem resolveu o problema eleitoral foi a Venezuela. Então, um ente chamado Venezuela disse que Maduro foi reeleito. Este ente são as instituições venezuelanas. Então a China diz, show de bola. Se a Venezuela disse que sim, quem sou eu para dizer que não? E ainda por uma segunda questão. Porque a China também tem supostos problemas domésticos. Supostos, porque na prática não são problemas. São problemas inventados pelo Ocidente. É o caso dos uigures na região do Xinjiang, é o caso dos tibetanos no Tibete chinês. Não são problemas de fato, são problemas inventados pela imprensa ocidental, pela imprensa europeia, pelo governo americano. Tá? Mas, diante dessa potencialidade de pressão, qual é a ideia da China? Não se metam no meu território e sociedade, assim como eu não me meto no de vocês. Então houve um ente chamado Venezuela que declarou que declarou a eleição de Maduro? Sim, então para a China está show de bola. Finalmente, aqui na região, Cuba, né? E daí eu volto à questão político-ideológica. Ao longo dos anos 2000, com o governo Chávez, Cuba passou a ter um alinhamento cada vez mais forte com a Venezuela e, portanto, agora, também em alinhamento ao governo Maduro, Cuba, o Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, declarou, né, apoio à vitória de Nicolás Maduro. Mas houve quem dissesse que não, que Maduro não venceu as eleições. Mas, mais do que isso, houve quem dissesse que Corina e González, né, o seu candidato, que ganharam a eleição, que González ganhou a eleição. Quem diz isto? Os Estados Unidos. Aqui na região, o Uruguai. A Argentina já declarou e retirou esta declaração, tá certo? E também o Paraguai. 3 governos de direita, ou no caso a Argentina, de extrema direita. Agora, eu perguntaria, há problemas no processo eleitoral da Venezuela? Sim, parece que existem problemas, tá certo? Agora, quem então me dá segurança para afirmar que González ganhou a eleição? Então, se há problemas na posição chinesa, russa, cubana de validar a declaração do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, há problemas exponenciais na posição americana, na posição a argentina dúbia e na posição uruguaia e paraguaia, entre outros. E a União Europeia? A União Europeia não se declarou contrária à eleição porque ela precisa decidir por consenso. E a Hungria
A Hungria, de extrema-direita, né, se declarou contrário, né, à validação de um governo González lá na Venezuela. Finalmente, nós temos outros países que têm uma posição mais sóbria, né? Os adultos na sala. A gente tem crianças na sala dizendo que Maduro ganhou. Tem crianças na sala, mais mimadas e birrentas, dizendo que González ganhou. Mas tem o Brasil, tem a Colômbia e o México. E qual é a posição destes países? A posição é de negociação e apresentação da documentação. Onde estão os boletins de urna, senhor Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que provariam a vitória de um ou outro candidato? É isso que Brasil, Colômbia e México estão querendo. E não estão apenas querendo, não é uma questão de ordem formal. Celso Amorim, o enviado especial do Brasil à Venezuela, né, o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, que já foi ministro das Relações Exteriores, tem trânsito internacional em diferentes países, inclusive na Venezuela. Ele está lá na Venezuela agora em negociações com a oposição, com o governo venezuelano, com vistas a se criar aquilo que é uma realidade, uma solução negociada. A política doméstica e as relações internacionais são feitas não com formalidades e muito menos com bravatas. Elas são feitas com negociações, como esses países maduros, como essas diplomacias maduras de Colômbia, de México e do Brasil estão tentando estabelecer na Venezuela agora. Algo muito importante. Porque, em última instância, Nicolás Maduro tem as forças armadas e pode aumentar os problemas dentro da Venezuela se for colocado contra a parede. Mais ainda, isto poderia aumentar a instabilidade política na própria região da América do Sul, na própria região da América Latina, lembrando que Brasil e Venezuela são países fronteiriços. Então é muito mais importante ter a cabeça no lugar e atuar com vistas à estabilidade da Venezuela, à estabilidade regional, do que pensar política ideologicamente, do que pensar à luz de bravatas que nunca funcionaram. Uma última coisa dentro dessa lógica de bravatas e posições insustentáveis. Vejam a imprensa brasileira, eternamente vira-lata, reproduzindo a imprensa internacional, no caso a Associated Press. Nós temos aqui uma postagem do Instagram do G1 de ontem, vocês podem procurar e encontrar. E diz a postagem: a Associated Press processou quase 24 mil imagens de atas eleitorais que representavam os resultados de 79% das urnas de votação do país. Cada folha continha contagens de votos cifradas em QR Codes que a AP decodificou através de um programa e analisou, resultando em um total de 10,26 milhões de votos. Segundo os cálculos da agência, González recebeu quase meio milhão a mais do que o governo diz que Maduro obteve. Ah, tá certo. Então agora está resolvido. Por quê? Porque a Associated Press fez a contagem dos votos e o G1 divulgou isto, né? Então são mais poderes que nós encontramos na Venezuela, né? Nós encontramos o Executivo, Legislativo, Judiciário, CNE, Ministério Público, G1 e Associated Press. São poderes da Venezuela, então eles podem dizer quem ganhou as eleições. Mas é claro que a Associated Press diz que o González ganhou porque ela decodificou através de um programa. Ah, tá certo. Então vejam, um programa é o que resolve a questão técnica e de legitimidade do processo. É típico de quem não tem o que escrever. É típico, na verdade, da polarização e da pós-verdade que nós vivemos nos últimos anos. Pós-verdade, não importa o critério crítico, o que importa é o que me apetece. Se foi criado um contexto no qual todos acham que Maduro é malvadão, basta falar qualquer coisa, sem pé nem cabeça, que aponte para Maduro malvadão. E a gente valida isso sem nenhum problema. Coisas sem pé nem cabeça como a AP usou um programa. Perfeito, isso resolve a situação. Não resolve. Quem parece estar tentando resolver é a diplomacia brasileira, mexicana e colombiana. Quem sabe venham a conseguir, seria muito importante para a Venezuela, para a região e para o Brasil também. É um assunto bastante polêmico. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.